Vamos lá. Vou acompanhar o Twitter aqui enquanto a gente conversa. Amigas e amigos, nós estamos aqui com um time de jornalistas de primeira, amigos de longa data, consegui reuni-los aqui e a ideia é fazer disso aqui uma sistemática aqui no nosso canal, o Outro Lado da Notícia. São jornalistas aí, né, com experiências, com muita análise do cenário político, tem experiência nesse procedimento de analisar, interpretar os acontecimentos. E hoje foi um dia especial, porque hoje nós tivemos aí esse pugilato entre o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, a demissão do Sérgio Moro. Nada melhor do que um cenário como esse para a gente reunir esse time aqui de primeira. Eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar aqui o Léo. Seja bem-vindo. O Léo já esteve aqui. Leonardo Vexel Severo, para o seu pai não reclamar, Léo. Boa noite, bem-vindo aqui. Obrigado, Marco. O Cláudio Gonzalez é da editora Anita Garibaldi, vende livros baratos lá, nós vamos falar dos livros dele. Falar de promoções hoje. Isso. Vai ter presente aqui para os nossos internautas, pode esperar que vai. Vamos sortear. E também o César Xavier, que também foi aí do Portal Grabois, colabora com o Portal Vermelho, também um jornalista de bastante experiência. Enfim, um timaço aqui que eu procurei reunir aqui. Bem-vindo, César, boa noite. Boa noite. Tudo bem aí, César? Tudo jóia? Certinho, com saúde. Então, eu queria começar... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Parece que a tua imagem está congelada. Caiu a ligação agora. A tua imagem está congelada. César, você está ouvindo ou não? Ou só vendo? Pelo jeito ele congelou, mas ele vai voltar. Ele volta. Voltou. Voltou, beleza. Então, eu queria começar... E aí, Léo, dá uma opinião rápida aí. O que você achou do dia de hoje? Como foi? Como você viu todo esse pandemônio, essa confusão aí? Cara, eu acho extremamente trágico, né? Que num momento em que a gente assiste os Estados Unidos chegando a ultrapassar os 50 mil mortos, no domingo provavelmente vão ter mais de 58 mil, vai passar um Vietnã inteiro em pouco mais de um mês, em que temos cenas trágicas do Equador. Hoje eu recebi cenas terríveis de Loreto, que é em Iquito, no Peru, e cenas aqui do Brasil, por todo o Brasil, né? A gente tem que ficar analisando um governo trágico, né? Eu acho que a pandemia hoje avança mais um pouco e, infelizmente, eu acho que nocauteia o governo no meio de um ringue aí entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Acho que realmente o grande vencedor nesse momento é a pandemia de coronavírus. Acho que o Moro retira do Bolsonaro com as acusações, com as denúncias gravíssimas, né, que incriminam o Bolsonaro e o seu governo, todo o pessoal que lhe sustenta em crimes de falsidade ideológica, em corrupção, em calúnia, em injúria. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um outro momento e que vai necessitar das mais amplas forças políticas, muita calma nessa hora, né, para fazer a necessária pressão e garantir o impeachment do presidente. É a minha análise. Cláudio, como é que você viu aquela cena patética dos ministros? Ali eram todos ministros? Você estava falando da máscara do Guedes. Fala aí, por que o Guedes estava de máscara? Tinha gente lembrando que quando o Collor estava para ser impeachmentado também, ele fez um pronunciamento e chamou todos os ministros para ficar atrás dele, né? É uma estratégia para demonstrar força, né? Para demonstrar, sinalizar que tem apoio e tal, né?
Não deu para contar ali se estavam todos os ministros militares, mas eu acho que sim, né? Aí no Twitter, obviamente, as pessoas começam a fazer as piadas, observando que o Guedes estava de máscara para poder rir do discurso do Bolsonaro. E também algumas pessoas estão dizendo que ele estava de meia, mas eu não deu para ter certeza, mas parece que sim, ele estava de meia. Essa realmente eu não entendi. Se tiraram E cadê ele a Regina? a Regina Duarte, e cara que ela estava na Globo pedindo para voltar, né? Mas é isso, né? Uma estratégia que sempre se usa para tentar demonstrar que tem apoio, né? Geralmente se usa isso quando o governo está caindo, né? E foi o que pareceu, né? A partir das 11 horas da manhã, depois do discurso do Moro, todo o noticiário ia nesse sentido, né? O governo estava desabando, e havia perdido uma de suas principais pernas, né, de sustentação, que uma delas é o lavajatismo e a outra a política liberal do Guedes, né? E que uma dessas pernas estavam sendo perdidas. Então o governo estava manco, né? Estava desabando. E eu acho que essa tentativa desesperada dele de dar a resposta é para tentar segurar pelo menos o núcleo, né, de apoio que ele ainda tem, esse pessoal mais radicalizado da ala militar, né, que é um pessoal tão fanatizado que pode sair o Moro, pode sair o Guedes, pode sair a Damares, e esse pessoal se mantém, porque é o que eles têm, né? Eles não têm outra aonde se pegar, né? E acho que é sim o começo, talvez o começo de uma grave crise institucional, e como o Leonardo estava falando, é péssimo para o país, né? Que isso aconteça num momento como esse, onde ele tem uma pandemia para ser enfrentada, né? Outros países da Europa, né, se notabilizaram por conseguir juntar nesse momento oposição e governo para enfrentar um inimigo comum, né? E aqui a gente vê o próprio governo criando a cada dia mais inimigos, né? E a gente já não esperava muita coisa dele no enfrentamento da pandemia, mas pelo menos esperava que as ações concretas, né, logísticas, estejam sendo tomadas, né? Mas aí ele tira o ministro da Saúde, coloca um cara que não disse a que veio, né? Agora compra essa briga com uma parte importante da base dele, né? E de fato a gente fica rendido, né? A esquerda também sem unidade para apresentar uma saída. Eu acho que é um momento de crise geral, né? Não só do bolsonarismo, mas do país também. César, você estava falando que o povo estava comentando a confusão do Bolsonaro. Como é que é mesmo a história? Ah, é engraçado, né? Porque já tem meme em que as pessoas resumem, né, o que foi o discurso dele. E o resumo é o seguinte: o superintendente da Polícia Federal estava com um problema no aquecedor, chamou o Inmetro, que decidiu trocar os taxímetros do Rio de Janeiro por causa da Marielle, que recebeu a ligação do porteiro. Disse para o Paulo Guedes que ia dar uma facada no Bolsonaro porque o 04 passou o rodo no condomínio. Esse é o resumo do discurso dele, segundo o povo no Facebook, nas redes. Né? Mas quem é o 04? Quem é o 04? É o filho mais novo dele, o tal do Jair Renan. Olha, eu conheço 01, 02, 03, 04, eu conheço os irmãos Metralha. Não sei se você lembra. Da Disney, tem os irmãos Metralha, cada um tem um número, né? Aliás, uma observação. O Moro soltou um cardzinho no perfil do Ministério da Justiça há 2 dias atrás, uma figura dos irmãos Metralha. Não sei se vocês viram isso. Não vi, eu não vi. Que era um cardzinho bem toscozinho, bem tosco, dizendo que essa máscara pode, mostrando uma figura de uma pessoa com a máscara contra o coronavírus, né? Então, de um lado era essa máscara pode, e do outro um irmão Metralha mascarado com aquela máscara no rosto, dizendo essa máscara não pode. E eu mesmo mandei para ele uma resposta com a figura dos 3 irmãos Metralha, né? Portanto, era uma indireta, né? Para a família Bolsonaro. E pelo jeito parece que era mesmo, né? Não, é muito louco o cara assumir. É muito louco o cara assumir em pronunciamento oficial, né? Essa coisa de 01, 02, 03, 04, né? Foi um susto na hora que eu ouvi, que quem estava comigo ouviu.
E eu acho assim, se eu fosse fazer uma leitura rápida do que eu vi hoje, o que me chama a atenção é o fato de que se criou tanta confusão desde cedo, né? Se abriram tantas portas para confusão, que eu acho que vai dar muita repercussão em tudo isso. Se não der repercussão, eu desisto, porque realmente, né, tem um monte de coisa séria que não dá repercussão nenhuma, né, nesse país. Mas ele se abriu tanta porta para confusão, né? Quer dizer, logo cedo o Moro fala tudo aquilo, já começa a aparecer notas oficiais de tudo quanto é instituição, entidade, organização da sociedade civil, questionando, né? O que foi isso? Esse cara devia ir direto para a delegacia, né? Registrar esse depoimento, né? E aí depois o outro vai lá e abre mais portas ainda para confusão. Então, assim, é muita repercussão, muita coisa aberta. Quer dizer, agora começa a sair no valor econômico que o Moro tem áudios gravados do Bolsonaro. Quer dizer, ele não perdeu o hábito, né, de gravar Excelente. Conversas íntimas. Excelente, porque eu acho fundamental isso. Porque eu tenho certeza que o Bolsonaro deve ter também. Então, pois é, e aí você imagina o que deve pipocar daqui para frente. Não, porque né? É o seguinte... A partir disso. Porque é o seguinte, uma questão é a versão do Bolsonaro. E eu não tenho nenhuma dúvida de que todas as questões que o Moro levantou, elas têm, mais do que um fundo de verdade, elas têm uma profunda verdade. E vice-versa, né, também... velho? E vice-versa, né? E vice-versa, como também isso de que o Moro queria sair depois de novembro para conseguir uma indicaçãozinha no Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, quer dizer, nós temos pano para manga, né? Agora, em primeiro lugar, essa continuidade que o Alexandre Moraes quer dar para essas duas CPIs, com a manutenção dos policiais federais vinculados ao Moro, né? Para investigar essas duas fake news. Nossa saudação para o cachorrinho aí. Para o cachorrinho. Essa questão de investigar algo gravíssimo, que é essa CPI das fake news, que é vinculada a um dos filhos do Bolsonaro, assim como esse ato pela volta da ditadura, né? Em defesa de AI-5, em defesa da intervenção militar, reunindo um monte de imbecil sem máscara, quer dizer, no momento que a gente está na luta contra a pandemia. Eu acho que isso é uma frente que se abre, como o César falou, como o Cláudio falou, quer dizer, que é inesgotável, uma fonte de argumentos que nós temos agora para passar o rodo nesse pessoal, né? Teve gente que falou, nós esperávamos que viesse uma renúncia do Moro e veio uma delação premiada, né? É justamente isso, quer dizer, nós temos agora informações gravíssimas que implicam o presidente da República em crime de responsabilidade e que vai ter que responder por isso, né? No site do UOL tem temos que considerar que as pesquisas revelam que a credibilidade do Moro é maior, né? Sim, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. No UOL tem a informação de que o Procurador-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito com base nas declarações do Moro de hoje mais cedo. Se isso virar de fato um inquérito, né, pode ser muito desgastante para os dois, porque o Moro vai ter que provar o que ele disse. Eu acho. Né? E o Bolsonaro vai ficar fragilizado. E se o Moro também não consegue provar o que ele disse, ele também fica desmoralizado. Né? Caberia uma CPI também, né? Eu acho que deve estar fazendo, mas vai ter muito acordo de bastidor para saber se... É a questão do Centrão, como eu estava falando, né? Se o Centrão embarcar no governo Bolsonaro, eles seguram essa CPI. Né? Mas se ela acontecer, vai dar bastante pano para manga. E aí uma pergunta que eu queria fazer para você, Oswaldo, que cobre o Moro desde a época de Maringá,
Agora ele perde o foro privilegiado, né? Ele não é mais funcionário do governo, não é mais ministro e tem acusações contra ele, né? Será que acusações contra ele vão vingar? Eu acho que o Sérgio Moro saiu, depois eu queria inclusive ouvir vocês, eu acho que ele saiu para articular o impeachment do Bolsonaro. Impeachment ou qualquer outro processo de afastamento do Bolsonaro. Porque a minha tese que eu tenho defendido aqui neste canal, desde antigamente, é que o epicentro de todo esse processo que desagou na eleição do Bolsonaro em 2018 foi a Operação Lava Jato, encabeçada pelo Moro. Quer dizer, é um projeto de poder, não é tão somente um juiz, depois um ministro que entrou, saiu, né? Eles têm um projeto, é uma estrutura. Nesse sentido, eu acho que mais do que uma eventual articulação, como o Cláudio disse aí, para barrar a CPI, pode haver uma grande articulação, e aí você pode botar Globo no meio e outros setores da mídia, você pode botar, inclusive, o Paulo Guedes, que está aí, balança, mas não cai também, que a Miriam Leitão chamou das torres gêmeas do governo Bolsonaro. Um está diretamente ligado ao outro. O próprio Bolsonaro disse hoje, no depoimento dele, que quem fez a intermediação para que o Moro fosse para o governo foi o Paulo Guedes, porque eles dependem desta ação, dessa atividade da Operação Lava Jato para que o projeto do Paulo Guedes seja implantado. O Bolsonaro seria um administrador deste condomínio e que ele se mostrou incapacitado, incapaz de tocar esse projeto. Então, eu acho que o Moro sai, dificilmente haverá algum tipo de ação judicial contra ele, porque ele tem as costas largas, tem um projeto, a Operação Lava Jato tem profundidade. Não é de agora que a Operação Lava Jato vem dizendo para ele, ó, sai daí, sai, cai fora, pula fora e tal, né? Você pega aqueles caras lá, sobretudo o Carlos Fernando de Santos Lima, que é o decano, diz que era o cérebro da Operação Lava Jato, mais um cara pau de galinheiro, eu chamo ele de frasista de porta de banheiro de rodoviária. Ele é todo metido com o esquema lá do Banestado. Ele que começou a história do Banestado, aquela história das contas CC5, evasão de divisas. Tem um outro processo anterior aí, eu falo sempre aqui também do caso de Maringá, quem me acompanha aqui no outro lado da notícia, com o envolvimento do Sérgio Moro, que eles conseguiram desviar de uma prefeitura de uma cidade de 500 mil habitantes, em valores atualizados, segundo o G1, mais de R$1 bilhão. E tem toda a história dos doleiros, ele envolvido com os doleiros, o Moro, né? Tem todo um procedimento aí que ele se envolveu com os doleiros, prende doleiro, solta doleiro, e a Operação Lava Jato foi montada em cima disso. Então, eu acho que o Sérgio Moro sai, e ele sai ali com poder político para, sim, tentar articular alguma coisa contra o Bolsonaro. Queria, inclusive, ouvir vocês a respeito disso. Léo? Uma coisa que me chama a atenção enquanto ele falava, uma coisa que me chama a atenção enquanto ele falava era assim, eu falei, gente, esse cara tem provas disso que ele está falando, né? Porque uma pessoa não sai Moro, falando. você se refere ao Moro. Né? Gravidade. Sem ter. Eu imagino que esses áudios que o Valor tá dizendo que ele tem, talvez seja uma parte, né, dessa segurança que ele tem, né? Por outro lado, ele fala sobre essa ajuda financeira, né, para a família. Também é uma coisa muito estranha, né? Uma pensão. Você espera que ele fale disso. Esse dinheiro sairia de onde? Será que o cara sabe do que ele está falando? Isso é corrupção, mas né? É uma coisa que não se concretizou, né? Então acho que isso vai cair no esquecimento ainda hoje. Isso não vai dar pano para manga, né? A questão, acho que é saber com quem o Moro poderia contar nesse momento para articular isso e o que ele ganha de imediato, né? Que ele pode ser um potencial candidato a presidente em 2022, isso está claro, né? Mas 2022 está longe ainda, né? E tem muita gente querendo que ele não se projete, né? Tem o Dória, tem o Witzel, tem a esquerda, né? Ninguém está querendo que ele se projete, né? Então precisa saber com quem que ele contaria para tocar um projeto tão ambicioso como derrubar o Bolsonaro, né? E esperar 2022, né? Óbvio que
que a mídia estaria ao lado dele, mas será que o empresariado estaria? Será que as forças políticas de centro que foram tão afetadas pela Lava Jato estariam com ele? Eu tenho minhas dúvidas. A minha tese é de que numa eventual queda do Bolsonaro, e isso eu acho que isso vai ficando inevitável, tanto pelos acontecimentos que vocês estavam comentando aqui, quanto pelo projeto. Quer dizer, para aplicar o projeto do Paulo Guedes, é necessário que a Operação Lava Jato se mantenha ativa, principalmente para conter a esquerda, que hoje seria, se ela conseguisse, vamos dizer assim, arquitetar um projeto, ela seria uma alternativa real. Né? Então, a Operação Lava Jato precisa se manter na ativa para que o programa do Paulo Guedes, não aí que eu quero ver, discutir e colocar aqui para vocês, não necessariamente com essas pessoas. O Moro, necessariamente, não precisa ser a alternativa, ser o presidente ou estar na linha de frente. Ele ficaria nos bastidores, emprestaria o seu nome, o prestígio aí entre os setores que ele conseguiu angariar, ele emprestaria tudo isso para um projeto, entrariam outros personagens em cena. Eles arrumariam isso. Né? A questão é o projeto de poder, quer dizer, o sentido que se tem para que a esquerda não se articule como uma alternativa real, né, para assumir o poder agora, e, ao mesmo tempo, a garantia de que esse programa ultraliberal, neoliberal, neocolonial do Paulo Guedes seja aplicado. E aí você consegue arregimentar todo mundo. Grupo Globo, Grupo Estadão, Grupo Folha, está tudo nisso. Eu vejo mais ou menos assim. Eu acho, Bertolino, que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois nesse momento. Parafraseando Mao, né? Mao Tse-tung, não. Não, Bolsonaro, quanto mais amigos, menos inimigos. E nesse momento, realmente, eu estou muito mais preocupado em isolar e derrotar o Bolsonaro, né? Acho que fazê-lo pagar por todos os crimes de responsabilidade. Acho que, mais do que uma alternativa neoliberal, o Bolsonaro, em especial, é uma alternativa neocolonial fascista. Em virtude de ser fascista, ele consegue mobilizar contra ele, inclusive, setores privatistas que poderiam concordar em algum nível com algumas das suas políticas, mas que jamais vão chegar até o ponto de que ele está, né? De ficar falando em sangue, em falar em cercear a liberdade, em falar em regime militar, em defender a AI-5. Por isso, inclusive, eu acredito que nessa frente chegam setores como o Fernando Henrique, que está batendo firme, ou setores do próprio PSDB, né? Porque é gente que tem algum nível de senso, né? Que não quer chegar ao cúmulo de ter milhares e milhares de mortos pela pandemia, em virtude da não ausência do Estado, em virtude de não garantir recursos para saúde pública. Eu acho que essa questão toda da pandemia, ela enterra de vez o discurso do mercado e esse discurso de um Estado ausente, porque ela reclama, ela demonstra a urgência da planificação, de termos um Estado coerente, consciente, ativo, planificado, porque senão nós vamos perder, né, na disputa. Então, e isso se reflete como? Se reflete na Frente Iguaçu, por exemplo, conseguir aprovar no parlamento a necessidade de ter a presença de médicos cubanos, significa os médicos cubanos indo para a Itália a auxiliar a uma integração estatal, a uma elaboração de uma política planificada, a começar a questionar essas raízes
mercantis de um Estado ausente, mantido em base a clínicas e hospitais privados, como é o caso da Bolívia, né? Que nós conseguimos. Nós estávamos tentando aplicar através do EVO o Sistema Único de Saúde, agora no final da gestão dele, e um plano de construção de hospitais e uma sabotagem aberta por parte dos médicos privados, da Associação de Médicos, dizendo que o caminho não era pelo Estado, o caminho não era pela saúde pública. Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, colocar o nosso foco na derrotada do Bolsonaro. Eu acho que nós precisamos tirar o Bolsonaro, acho que ele precisa pagar pelos crimes de responsabilidade. Eu acho que o Cláudio, inclusive, falou sobre isso, o César falou sobre isso, tu também, Bertolino, sobre a gravidade do momento, né? A gente está num momento gravíssimo, onde o que está sendo colocado, e a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, mandando cavar milhares de valas, né? 13 mil valas, preparar caminhões frigoríficos, porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, inclusive, dependendo da resposta com que a gente conseguir mobilizar esses mais amplos setores para derrotar o Bolsonaro, é que vai nos dar autoridade para, num segundo momento, construir o nosso próprio projeto de nação, né? Que é a negação de todo esse absurdo criminoso que está por aí. Eu acho que tem uma questão importante para ser colocada, que pega um gancho do que o Leonardo estava falando, é que essa crise do coronavírus, a pandemia e a crise econômica que ela vai gerar e já está gerando, colocou por terra o discurso liberal de que tem que ter ajuste fiscal, de que o governo tem que segurar os gastos. Isso no mundo todo, não só no Brasil. O discurso neoliberal está arruinado nesse momento, né? Então, os próprios empresários, daqui para frente, vai ser uma corrida para ver quem consegue pegar primeiro o seu naco de dinheiro do cofre público. Porque todo mundo vai sofrer com a crise. Pouquíssimos setores vão escapar da crise econômica, que já estão dizendo que vai ser pior que a de 29, né? Então, todo mundo vai querer que o governo com cofres abertos. Ninguém vai querer saber de ajuste fiscal. Então, o governo Bolsonaro, me parece, que percebeu isso, né? E está fazendo uma girada no seu discurso e chutando a questão do ajuste fiscal e se oferecendo como o cara que vai pagar as contas. Entendeu? Então, acho que qualquer força política hoje que venha com um discurso de ajuste fiscal já vai entrar desmoralizada, né? Acho que isso nos fortalece. E sem muita base de apoio, né? Como tu falou para o empresário. Que os empresários são os primeiros a querer, né? Até os bancos, inclusive, né? Que são os que menos vão perder nessa crise, né? Então, eu acho que as forças políticas vão se reaglutinar também a partir dessa questão, né? Aquelas forças políticas mais ligadas ao PSDB sempre levantaram essa bandeira, né? Do corte de gastos, da iniciativa privada sendo o principal motor do desenvolvimento. Essa gente vai se enfraquecer. Pelo menos o discurso deles vai se enfraquecer. Eu não sei, ou eu estou sendo muito míope, ou o que eu acho é que essa pandemia ela vai virar uma desculpa para um ajuste ainda mais radical, né? Porque os caras vão alegar que gastaram tudo que não podiam gastar com essa doença, né? E aí vão ter justificativa para cortar gasto, cortar investimento. Eu já vi, inclusive, o ministro lá, acho que é o da infraestrutura, do planejamento, dizendo que no ano que vem não vai ter investimento nenhum em infraestrutura, em obras, porque o Estado não tem mais capacidade de investimento. Mas contradiz o plano pró-Brasil que eles acabaram de esse cara está isolado, César. Esse cara não representa. De uma certa forma, é uma fala que faz sentido, né? Agora, vocês acham que... Aí é uma questão de força política. Por exemplo, a segunda parcela do auxílio aí de R$600, eles disseram que não tem previsão de quando vão pagar, alegando que não tem dinheiro.
esse plano aí para o Brasil, eles dizem que vão buscar dinheiro na iniciativa privada. É um plano sem a participação do Estado. Ou seja, não é nem um plano, né? Um amontoado de proposições, de ideias embrionárias. Agora, eu queria, inclusive, que vocês analisassem levando em conta a geopolítica. Por exemplo, os Estados Unidos. Não sei se vocês viram a história do Trump, que pediu lá para tomar água sanitária. Quer dizer... Injeção de desinfetante. Injeção de desinfetante, Eu pensei que era brincadeira até aí. Eu digo, cara, não é possível. Mas é verdade. Pois é. O Bolsonaro ele mimetiza o Trump, às vezes eu acho isso, né? Inclusive nas questões econômicas. Ele acha, eu às vezes tendo a pensar isso, que o Bolsonaro acha que num eventual acirramento ele pode sim contar, além das questões diplomáticas, ele pode contar com as questões econômicas, né? Pode ter aqui, sei lá, algum tipo de aporte, de ajuda, né? Ou seja, um pouco isso que o César está falando, eu vejo também desta forma, que eles vão sim aproveitar a crise, esse negócio de empurrar os trabalhadores para a produção, como disse o Bolsonaro, para buscar o pão de cada dia e se submeter a uma roleta russa, né, que é o coronavírus. Às vezes tudo isso vai morrer mesmo, 70% da população tem que se contaminar. Eles estão interessados em ver como que eles reativam a economia, que é um pouco um debate que está havendo nos Estados Unidos com o presidente do Senado, que disse que as prefeituras e os estados têm que pedir falência. Abrir falência, quer dizer, não tem dinheiro para socorrer vocês. Abriu falência vai morrer, porque a população vai bater lá na prefeitura, no estado, e não tem recurso, aqui não tem dinheiro. Sabe? Então, eu acho que é um problema que se soma à crise sanitária da Covid-19, esse problema dessa ideologia. E aí que eu quero ver com vocês, quer dizer, a questão é de força política. A gente tem força política, por exemplo, para propor, mesmo que o discurso esteja desmoralizado e tudo mais, está todo mundo falando. Tem um artigo do Paul Krugman, no The New York Times, que eu publiquei lá no outro lado da notícia.com.br, que ele fala mais ou menos isso. Quer dizer, é preciso força política para que essas ideias se transformem em realidade. Aí que eu queria debater com vocês, que vocês considerassem isso. Há condições de se organizar uma força política? Tira o Bolsonaro, pune o Bolsonaro, tudo isso, fora Bolsonaro. Tudo que é preciso fazer com o Bolsonaro. Mas o que pôr no lugar? A alternativa. Essa que é a questão. Aconteceu isso quando tiraram a Dilma, né? Disseram que o Temer era a alternativa para reativar a economia que vinha de duas quedas significativas seguidas, né? Com queda de 3% do PIB, e apresentaram o Temer como o governo Temer, a saída Temer como a salvação da pátria, né? E da economia, né? O liberalismo do Temer iria vir para acabar com as burradas, né? Diziam eles, da Dilma, e a gente viu o que aconteceu, né? Ou seja, eles pioraram o cenário, né? Cláudio e Oswaldo. O Oswaldo falou do Trump, né? E o Cláudio está falando dessa virada aí, né? Que houve do desenvolvimentismo para esse liberalismo aí, neoliberal. Eu acho que lá, desde que os dois assumiram, o rumo é diferente, né? O Bolsonaro ele vai no sentido contrário do que o mundo estava indo, né? Todo mundo pensando a crise econômica de um ponto de vista desenvolvimentista, do ponto de vista de fazer grandes planos para retomar a economia com investimento, com recursos. O próprio Trump, né, entra numa onda protecionista, né, de fechar a economia, de atacar economias alheias. E enquanto que aqui no Brasil a gente entrou numa coisa ultraliberal, né? Neoliberal ao extremo. Né? Quer dizer, a gente entrou num rumo que vai no sentido contrário do que o resto do mundo estava indo. Então, eu não vejo muito essa conexão entre Bolsonaro e Trump, do ponto de vista econômico, ela é meio que artificial. Né? Quer dizer, ele olha para o Trump de um jeito que não é exatamente. Né? Quer dizer, se fosse seguir a onda do Trump, estaria preocupado com o protecionismo aqui. Né? Com a indústria, por exemplo. Não tem preocupação nenhuma com a indústria. Eu concordo contigo, César. Particularmente nas 2 últimas semanas, até por conta do processo eleitoral lá, houve uma completa ruptura do que
o Trump e o Bolsonaro vêm fazendo, né? Por mais que eles se identifiquem, se igualem e se como bons fascistas, né? Mas, objetivamente, o Trump está indo por um lado de fortalecer a economia, de fazer a injeção em determinados setores, do ponto de vista de ser protecionista, e coisa que o Bolsonaro tem negado, né? Até os R$ 600, que são pouco, são muito acima dos 200 que ele vinha se propondo, né? Tu ampliar o período de combate ao coronavírus e manter o isolamento social é uma negação do que os caras estão sendo obrigados a tomar lá. Então, eu acho que, embora não se tenha uma bola de cristal, por assim dizer, em falar e fazer uma projeção de como isso vai dar, mas eu tenho a plena convicção de que nós vamos sair dessa crise num patamar muito superior ao que nós entramos, do ponto de vista da nossa autoridade política, enquanto setores de esquerda ou nacionalistas que têm uma compreensão e um compromisso com o país, diferente do que entraram esses entreguistas, esse pessoal neoliberal. Hoje, como todos vocês colocaram, quer dizer, há uma compreensão da necessidade do papel do Estado. Os caras podem tentar dizer, não, temos que pegar com a iniciativa privada e tal, mas todo mundo sabe que esse recurso não existe na iniciativa privada. Esse recurso simplesmente vai desaparecer. Ou nós vamos ter um discurso mais keynesiano do fortalecimento do papel do Estado, do mercado interno, do fortalecimento do trabalhador, dos seus direitos, da garantia de um mercado de consumo, ou nós vamos ter um aumento da insegurança, da violência, da confrontação, o fim do Estado de Direito e, como nós estamos vendo na Bolívia agora, sua substituição pela repressão, pela violência, pela segurança, por um Estado policial, né? Como nós estamos, volto a dizer, vivenciando hoje na Bolívia. Então, eu acho que não existe meio termo. E para não existir meio termo, nós vamos ganhar, para o nosso lado, mesmo os setores, como eu disse, que são mais conservadores, que são mais reacionários do ponto de vista dessa compreensão maior do que significa o Estado, mas nós vamos tê-los ao nosso lado, porque, do contrário disso, vai ser a negação da democracia. Do contrário disso, nós vamos ter uma ditadura do sistema financeiro que vai abraçar o Estado, que vai abarcar a polícia, as Forças Armadas, aí, no sentido de censurar, de calar qualquer perspectiva de diálogo e de confrontação. Então, eu acho que a fala do Moro hoje, de certa maneira, coloca uma cunha, como o próprio Bolsonaro reconheceu, só que aí é o seguinte, entre os que querem um Estado de direito democrático, sem interferência na Polícia Federal, sem interferência no julgamento, e julgamento que vai implicar nos filhos e no próprio presidente da República, ou um Estado em que o presidente da República indica, nomeia, interfere, dita quais vão ser as regras a partir de agora. Se é verdade ou não, com que profundidade ou não o Moro falou isso, mas ele fez essa denúncia. Agora eu acho que é o caso da gente apurar e aprofundar essa cunha, no sentido de que ela nos favorece, porque esclarece o que representa o fascismo no poder. Oswaldo, sim. Quando você fala em acúmulo de forças, né, eu acho que a gente não pode esquecer nunca o papel que a Rede Globo tem, né? E eu tenho a impressão de que ela está acumulando forças,
né? Ela fez uma aposta nessa pandemia, assim como o Bolsonaro fez a aposta dele, né? E eu acho que a aposta dele foi muito temerária, né? Porque a gente sabe que a pandemia vai crescer, né? A gente está percebendo cada vez mais o crescimento da pandemia, o que acontece nos Estados Unidos, né? Mostra o que está acontecendo. Eu acho muito difícil que a gente fuja daquele cenário, né? E aí a aposta dele foi temerária, né? Enquanto que a Globo fez uma aposta muito radical, né? E mostrou para a população uma faceta política, né? E eu acho que ela vai sair fortalecida, o discurso dela sai fortalecido. Por outro lado, a Rede Globo é esse espaço de discurso que tem muito poder de convencimento, né? Ela consegue reunir uma narrativa, contar uma história que dificilmente o governo vai conseguir contar, né, da mesma forma, né? A novela não se desenrola do mesmo jeito, né? Então, eu tenho a impressão de que quem vai ditar muito o andamento dessas coisas vai ser a imprensa, em particular a Rede Globo, né? E aí eu acho, sim, que deve ter um acúmulo de forças a favor de uma lógica que nos favoreça, né? Se não for para um lado totalmente diferente daquilo que a gente gostaria, né? Eu estava querendo Olha aqui, pegar o valor do que econômico. O falou. Desculpa, só para levantar a tua bola, que tu que citou até. O valor econômico está dizendo que não tem gravações só da fala com o Bolsonaro hoje. Tem uma série de gravações ao longo dos 14 meses. O Moro que tem. É o Moro que tem. Meu Deus. Oswaldo, eu queria resgatar o gancho do que o César E lembrar falou, que a Globo tem relações com o Moro, né? Isso, exatamente. A Globo e Moro são irmãos gêmeos. Mas resgatar o que eu estava falando bem no comecinho, antes da gente começar a gravar, que a narrativa que o bolsonarismo vinha usando, de que a imprensa o perseguia, né, de que tudo que se falava contra o governo Bolsonaro era fake news, sofreu um golpe duro com esse episódio do Moro, né? Porque eles tentaram colocar essa narrativa de que, olha, estão mentindo, o Moro não vai sair não, é tudo mentira da mídia e tal, né? E menos de 24 horas depois, né, o Moro sai, né? Então, uma das pernas do sistema de comunicação do bolsonarismo para angariar apoio popular, né, que eram as redes sociais, fica fragilizada, né? Se você tem uma mídia que não é desmentida, que consegue comprovar informações de bastidores que ela tinha, ela se fortalece ao mesmo tempo em que a narrativa bolsonarista das redes sociais se enfraquece, né? E a gente sabe que ele construiu a imagem dele, a candidatura dele, a eleição dele e o apoio popular que ele ainda tinha de 30% do eleitorado, basicamente usando a narrativa das redes sociais, que agora imagino que fica enfraquecida, né? Olha aqui, pega fogo o cabaré. Eu recebi assim, ó, o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, dispõe de uma série de mensagens de áudio e de texto trocadas com o presidente Jair Bolsonaro ao longo dos quase 14 meses. É um bandido, né? Adora gravar, eu acho que é o hobby dele, gravar presidentes. Aí você ou o cara que sabe com quem que vai tratar, né? Eu acho que o cara é inteligente nesse sentido. Exatamente isso. Agora fiquem atentos ao Twitter dele, né? Eu estava olhando aqui, ele já está respondendo coisas, né? Quer dizer, ele já está usando as redes, né? Mas você percebe hoje pelo Twitter, por exemplo, eles não conseguiram emplacar nenhuma tag entre as 10 mais comentadas, né? Eles vinham conseguindo emplacar tags a favor do Bolsonaro contra Rodrigo Maia durante semanas consecutivas. Hoje eles não conseguiram emplacar nenhuma. Todas as tags eram contrárias a ele. Isso já aconteceu em outros momentos também, em que ele estava enfraquecido, mas é uma sinalização importante de que ele também perde esse poder de narrativa que ele tinha. Do ponto de vista do discurso, gente, eu acho que uma coisa que marca a narrativa do Bolsonaro é ele não falar sobre certas coisas,
né? Ele, quando as pessoas começam a falar sobre um assunto, começa a aparecer demais um tema que é prejudicial a ele, ele vai lá e fala sobre outra coisa, coloca Damares para falar uma porcaria qualquer. Um diversionismo, né? E aí, assim, é não falar, é silenciar sobre os assuntos, né? E eu acho que esse discurso dele hoje é muito esquisito, né? Porque ele fala sobre tudo. Quer dizer, ele abriu, da boca dele a gente ouviu falar sobre tudo quanto é problema, né? Sobre todas as manchetes, né? Contra ele. Quer dizer, você não faz isso, né? Você não dá essa bola toda, né? Para os temas. E isso era muito inteligente na estratégia dele. E agora você tem aí esse monte de assunto aberto, né? Isso que me chama a atenção um pouco. E circulou um dado aí que ele recuperou um pouco o espaço nas redes sociais, né? Que ele tinha perdido, agora ele recuperou. Quer dizer, ainda é um submundo, né? Que funciona muito aí pelo bolsonarismo, né? Mas é isso. É uma máquina. Estamos aqui um bocado, né? Bastante. Então, já podemos ir encerrando, né? Senão falta assunto para outro dia, quando a gente voltar aqui. Então, eu queria agradecer aí muito o Léo. Obrigado, Léo, aí por você ter atendido o nosso convite. Queria que você, inclusive, falasse da experiência. O que você achou aqui da experiência da gente reunir a turma aqui para bater papo? Não, excelente. Eu acho que a gente tinha que... tem aí sempre uma meia dúzia de maluco que é nosso seguidor, que pode ser informado com antecedência. Aí a gente dá uma... Não, falando sério, agora a gente pode dar uma compartilhada, né? Acho que a gente podia ver como a gente faria isso com antecedência. E a outra forma, que é algo que eu não domino também do ponto de vista técnico, mas que a gente pode trazer aqui algumas contribuições. Por exemplo, hoje eu recebi contato lá do Peru, às vezes a gente recebe de outros países da América Latina, né? Que aí a gente pode lançar essas imagens e tal, que eu acho que fortalecem essa nossa narrativa, né? A reflexão. Com certeza. Mas foi super interessante, muito lisonjeado pela participação com os companheiros aí. Cláudio, repetir que ele é da editora Anita Garibaldi. A próxima vez, ele já vai anunciar aqui, a próxima vez ele vai dar um presente para os nossos internautas. Isso, vamos sortear livros sobre a Lava Jato. para as pessoas. Aliás, essa pandemia, estou prevendo que vai gerar muitos livros, né? Futuramente, pessoas tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Eu nunca tinha participado desse formato de debate, a primeira vez, gostei, peguei gosto. Vamos ver os próximos, como evolui, né? E hoje, como eu disse nas redes sociais mais cedo, hoje é um ótimo dia para ficar nas redes sociais, né? É um dia que o governo está na defensiva, né? E que a gente pode aí se esbaldar com os atropelos que eles mesmos promovem. É isso. Um abraço para todo mundo. Só lembrar que... Um dia cheio de emoções. anitagaribaldi.com.br, né, Cláudio? Isso. Estamos lá com as promoções. Antes de ontem foi 150 anos do Lênin, tem um monte de livro do Lênin, Dia Mundial do Livro, fizemos promoções. E estamos lançando agora, lançamos essa semana um livro sobre o Ho Chi Minh, que completa 130 anos de nascimento agora em maio. Grande figura. É importantíssimo conhecer essa personagem da história. César está com a Lilica aí. Apresenta a Lilica aí para os nossos internautas, César. Eu só tenho a dizer que toda vez que a Lilica sobe aqui é porque está no horário dela. A gente atravessou o horário da janta dela. Ela janta sempre às 19 horas. Então ela está subindo aqui porque ela está dando um aviso dela. Mas é isso, adorei. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de ping-pong aqui, vai surgindo ideias, né? Quer dizer, coisas que eu não havia pensado começam, né, a fazer sentido na minha cabeça e eu já falo também. E eu acho que esse que é o legal, né, desse bate-bola entre a gente. Legal. Logo, logo a gente está aqui de volta, fazendo mais bate-papo. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Bertolino.